Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino. O meu nome é Gabriel Bernardino e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de progressão aritmética. Vamos lá? Beleza, galera. Olha só, agora a gente está aqui e a gente vai enumerar os nossos elementos, né? Tudo que a gente vai falar hoje. Bom, basicamente, a gente vai falar de três coisas importantes em progressões aritméticas. A gente vai falar sobre a propriedade fundamental das progressões aritméticas, que mais ou menos que dão nome para ela. A gente vai ter também, a gente vai falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. E depois a gente vai falar sobre uma propriedadezinha, que na verdade é uma observação sobre o termo central de uma progressão aritmética, se ele existir. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco? Antes de eu começar a aula, obviamente, eu não posso deixar de te pedir para dar aquela curtida, dar aquele like, marcar aqui o joinha aí embaixo e para seguir o canal e compartilhar. É claro, para fazer com que esse conhecimento atinja muitas outras pessoas que também precisam dele. Ok? Beleza? Então vamos embora, vamos trabalhar. Olha só, é muito importante que você consiga entender o que é uma progressão aritmética e as coisas todas que estão à volta dela. Por exemplo, imagina uma progressão aritmética ABC, mas não uma progressão aritmética qualquer. Tá vendo o que eu tenho aí? Três elementos. Eu coloquei 3 pontinhos aí para dizer que eles não estão necessariamente juntos. Mas eu quero que exista um padrão entre eles. Como assim? Eu quero que você consiga notar que o que é importante para mim é que você consiga reparar que entre eles, o que eu vou ter aqui é uma constância de distância. Como assim, Bernardino? Como assim? Me ajuda que eu não estou entendendo exatamente o que você está dizendo. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Olha só. Suponha aqui, então, que entre o primeiro e o segundo eu tenho uma distância que é igual à distância do segundo para o terceiro. Como é que eu vou marcar isso? Eu vou dizer que de um para o outro, né, do primeiro para o segundo, eu andei várias razões. Quantas? Eu vou fixar um número aqui. Esse número é K. Então eu vou andar K razões de um para o outro. Eu também vou andar K razões aqui, ó, do segundo para o terceiro. Esse número K, ele não é o que está me importando mais nesse momento, beleza? É importante que você saiba que o K, ele é só um número genérico que eu estou trabalhando para dizer assim, são várias. Quantas? Eu não sei, mas eu sei que do A para o B foi a mesma quantidade do B para o C. Tá bom? Beleza? O que eu posso garantir com isso? Então vamos continuar nosso raciocínio? Eu posso garantir algumas coisas com isso. Por exemplo, eu consigo garantir que se eu quiser escrever o B em função do A, eu vou dizer então que o B é igual a A mais K razões. Ou seja, eu posso te dizer aqui que o B menos A, ele vai ser igual a K vezes R. Beleza? Ok. Eu também posso te dizer então, da mesma maneira, que o C é igual ao B mais K razões. Com isso, eu posso te dizer que o C menos B, ele é igual a K vezes R. Tá vendo? Agora, com isso, olha que maravilha. Eu cheguei numa igualdade que diz que B menos A é igual a C menos B. Passo o B para lá somando e o A para cá subtraindo. Olha o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2B é igual a A mais C. Ou seja, eu estou te dizendo que quando eu pego 3 termos de uma PA, em que eu tenho, e isso é muito importante, eu vou escrever aqui para não deixar isso de bobeira, não deixar isso passar, em que eu tenho que os 2 termos da ponta, vamos dizer assim, eles são equidistantes a um central, que se isso acontece 2 vezes o termo central, é igual à soma desses das pontas. Beleza? Vamos escrever isso lá? Olha bem, então para escrever isso aqui, eu vou botar até de roxo aqui, ó, para chamar a atenção, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó, que necessariamente A e C, e vou sublinhar aqui para mostrar que esse E é uma conjunção, tá bom? São, ó, equidistantes de B. Beleza? Tudo bem? Agora eu acho que a gente pode até falar aqui de algum exemplo, né? Aliás, antes até de eu falar de um exemplo, eu quero te mostrar uma coisa que eu acho bem interessante sobre essa propriedade, que é o seguinte: se você passar o 2
dividindo, e aí isso aqui é só um adendo, é só um a mais, né? Se você passar o 2 dividindo, você tem que B é igual a mais C sobre 2, não é isso? Pensa comigo o seguinte, quando você pega dois elementos, soma eles dois e depois divide por 2, o que você está fazendo com eles? Você está fazendo o que a gente chama de média. Média aritmética. A gente está trabalhando com a progressão aritmética. Vê que tem uma relação importante aí? Agora, é legal que eu te diga o seguinte, eu gosto muito de gravar essa parte que está envolvida aí com esse quadradinho, com esse retângulo, né? Porque ela é mais fácil de gravar, eu não fico trabalhando com fração e é como se já tivesse a coisa já multiplicada para o lado de lá. Então não precisa gravar a média aritmética. Eu acho mais fácil gravar a propriedade. Agora sim, vamos lá para o nosso exemplo que eu quero te mostrar. Olha para essa sequência que está aí. Nessa sequência que está aí, você consegue ver vários números, 7 para ser mais preciso. Escolhe qualquer um que não seja os dois das pontas, tudo bem? Eu vou escolher, por exemplo, 4, tá? Só para a gente começar a ver isso. Eu vou escolher o 4. Quando você escolher o 4, eu quero que você repare aqui que se eu escolho o 4, olha só o que vai acontecer quando eu escolho termos que estão equidistantes a ele. Quanto é que dá menos 2 mais 10? Pô, menos 2 mais 10 dá 8, que é 2 vezes quem? O 4. Pega outros dois equidistantes a ele. Esses aqui, ó, o menos 8 e o 16. Menos 8 mais 16 dá quanto? 8, que é 2 vezes o 4. Quer escolher outro? Vamos escolher outro, então vou botar aqui uma outra cor para a gente escolher outro. Ó, vamos botar aqui um azul. Ó, se eu escolher agora o 10, pensa que eu estou escolhendo 10, beleza? Então eu vou fazer o 4 com 16, ó, 4 mais 16 dá 2 vezes o 10. Se eu pegar aqui, ó, o menos 2 e o 22, menos 2 mais 22, 20, que é 2 vezes o 10, ou ainda menos 8 mais 28, a mesma coisa. Então eu estou vendo que essa propriedade, ela realmente funciona. Levando em consideração isso, a gente vai usar ela muito mais quando estiver falando a respeito de 3 elementos vizinhos. Quando eu estiver falando dos 3 elementos vizinhos, aí, cara, aí não tem nem discussão. Eu vou trabalhar com isso direto. Do meio, 2 vezes o do meio, vai ser a soma dos vizinhos a ele. Tá bom? Show? Agora, a gente vai fazer aquela ponte natural da propriedade para a soma. Mas eu não posso. É muito mais forte que eu. Um professor de matemática, quando fala de soma de progressão aritmética, precisa contar a história do Gauss, gente. Não dá, é impossível. Qual é a história do Gauss e por que ela ajuda a gente a ilustrar o que é a soma de uma progressão aritmética? Olha só, o Gauss era um menino muito genial, mas ele estava fazendo bagunça na sala de aula e a professora falou para ele, Gauss, senta lá no canto e soma todos os números de 1 a 100. Faz essa soma, por favor. Soma todos, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim por diante. E aí depois você volta aqui com o resultado e a gente resolve esse problema. Beleza, o Gauss então escreveu esses números de 1 a 100. Quando o Gauss escreveu esses números de 1 a 100, ele começou a olhar para esses números e pensar uma coisa importante. Olha só o que ele pensou. O Gauss era um cara genioso, né? Na verdade, genial, para dizer a verdade. Então ele foi pensando o seguinte, olha, se eu pegar o número 1 que está ali em cima, ó, se eu pegar o número 1 que está aqui e somar com o último número que é o 100, eu vou obter 1 mais 100, não é isso? Que está dando 101. Beleza. Se eu pegar o 2 e somar com o 99, o 2 com 99 também está dando 101. Ué, o 3 com 98 também. Ih, que beleza. Isso vai acontecer direto, né? Até onde? Até eu conseguir juntar os últimos pares. O 49 eu vou juntar com 52 e o 50 eu vou juntar com 51. E aqui, ó, eu já vou ter usado todo mundo. Então, eu estou somando por último o 50 mais 51. Eu botei 98 aqui, né? Era para botar 101, desculpa. 50 mais 51 que está dando 101 também. Ah, que beleza, ok, parei. E agora eu posso olhar para isso e pensar, cara, se eu tenho tantos 101 somados um após o outro, na verdade, uma coisa que eu posso fazer é dizer que esse 101 está sendo multiplicado quantas vezes? Então a gente tem que arrumar uma maneira de contar esses 101, não é isso? Então eu vou contar pelo primeiro cara da soma, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui embaixo no 50. Então eu tenho 50 vezes o 101. Beleza,
50. Aí o Gauss foi e voltou lá para a professora e falou assim, aqui ó tia, tinha não, né? Aqui ó professora, 101 vezes 50, que dá 5.050. 5050. Pronto. O Gauss resolveu bem mais rápido que uma criança que só olharia e começaria a somar. 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, né? Com 5, 15, 21. Pô, isso vai dar muito trabalho, cara. Então ele foi e fez assim. Agora, onde é que isso pode nos ajudar? A soma dos números naturais, de 1 a 100, é uma soma de PA. Eu estou fazendo aí a soma dos 100 primeiros termos de uma PA, que são os números naturais, em que a razão é 1 e o A1 também é 1. O que a gente pode ver de padrão aí é que essa propriedade de que a soma dos equidistantes dão sempre o mesmo valor acabou de fazer efeito e funcionar na propriedade que eu te mostrei no slide anterior. Então, o que ele trata aqui, ele pode fazer com as outras PAs. Beleza, então vamos agora traduzir esse 101 vezes 59? 101 vezes 50? Vamos lá, vamos traduzir? Olha só, o 101 vem da onde? Olha, dessas somas. Agora, eu não sei quantas somas eu vou ter na minha PA em cada exercício, certo? Certo. Mas uma coisa que você sabe é que você vai ter o primeiro termo e você vai ter o último. Com certeza. Se eu chamo o último de AN, né, vou dizer que eu vou parar lá no AN porque eu vou ter N elementos, então eu posso dizer que 101 ele vem do A1 mais AN. E o 50, ele vem da onde? Olha, o 50 ele é discutível, mas eu posso dizer que nesse caso o 50 veio da quantidade de somas, que nada mais é do que o primeiro, quer dizer, a quantidade de termos dividido por 2. Já que eram 100 termos, como eu dividi de 2 em 2 para fazer as somas, isso vai dar N sobre 2. Beleza, então eu posso multiplicar as duas coisas e dizer para você que a minha soma ela é SN, que é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Bernardino, que fórmula esdrúxula, que fórmula feia. Será que eu vou ter que decorar isso? Olha, você vai usar algumas vezes e isso aí vai sair rapidinho. Você vai decorar isso muito facilmente. O primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Se você não quiser, tenta lembrar da história do Gauss, que ela pode te ajudar. Pergunta que eu tenho certeza que ficou na cabeça de algumas pessoas que estão me assistindo. Bernardino, não me convenceu uma coisa ali. Aquele N sobre 2 é a quantidade de termos sobre 2. Mas na PA que a gente viu no último exemplo, antes desse aí, ele tinha uma quantidade ímpar de termos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a quantidade ímpar de termos sobre 2? Olha, você até pode fazer, porque eu te garanto que se você tiver uma quantidade ímpar de termos, aquele parêntese ali vai dar um número par. Uma hora a gente discute isso com calma, mas eu te garanto que isso vai acontecer. Agora, a minha sugestão é que a gente consiga olhar para isso de uma outra maneira. Ou seja, eu vou pensar, na verdade, que quando eu somo o primeiro mais o último termo e divido por 2, eu estou tirando a média desses dois caras, não é? E o que eu quero ver com você agora é uma coisa sobre o termo central. É justamente o fato de que o termo central, se ele houver, ele é a média aritmética de todos os termos de uma sequência. Como é que eu posso garantir isso? Olha para aquela sequência que a gente trabalhou anteriormente. Aquela sequência ela tem 7 elementos, não é? Olha o que vai acontecer quando eu começar a somar todo mundo e dividir pelos elementos. Olha só, preste atenção. Então, a gente já tinha visto antes que se eu pegasse o menos 8 mais o 28 dava 20, quando eu dividia por 2, dava 10. Então, eu quero que você pense na média aritmética, que é a média aritmética entre menos 8 e 28, de uma maneira muito especial. A média, ela pode ser esse elemento que ele é central, mas ela pode ser vista também de uma outra maneira, que é uma maneira que eu gosto mais, que é o seguinte: se eu pegar todos os termos, somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos, eu tenho a média, que na verdade é um novo elemento que eu posso distribuir para todo mundo, fazendo com que a soma total dos elementos se mantenha. Percebe o que eu estou querendo dizer? Se eu pegar o menos 8 mais o 28, dividir por 2 e dar 10, é como se eu tivesse 10 de um lado e 10 no outro. A soma final não vai mudar, concorda? Faz isso com menos 2 e com 22. Pega eles, soma, divide por 2, vai dar 10, dá 10 para um e 10 para outro. Pega o 4, soma com 16, soma, né? Divide por 2, vai dar 10, dá 10 para um e 10 para o outro. No final das contas, você distribuiu 10 para todo mundo, e a soma final continua sendo a mesma, que nesse caso é 10 vezes 7, porque são 7 elementos.
então vai dar 70. A soma de todo mundo aí tem que dar 70. Olha só, quer ver uma coisa? Vamos somar todo mundo? Menos 8, mais menos 2, que vai dar menos 2, não é isso? Mais 4, mais 10, mais 16, mais 22, mais 28. E agora, pega isso aqui, ó, faz essa soma toda, mas depois não deixa de dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Olha só, menos 8 menos 2 dá menos 10. Quando eu somar com mais 10 aqui, ó, zerou. Beleza? 4 mais 16 dá 20. 22 mais 28 dá 50. Isso aqui está dando 70 dividido por 7, que dá 10. Ou seja, quando eu pego o primeiro mais o último e divido pelo valor por 2, eu obtenho sempre o termo do meio. Então, se eu pego o termo do meio, que é a média de todo mundo, e multiplico pela quantidade de termos, o que eu tenho? Eu tenho justamente a soma de todo mundo, não é isso? E aí, aquela minha fórmula, vou até voltar aqui, ó, aquela minha fórmula que eu tinha anteriormente, ela continua fazendo sentido. O primeiro mais o último dividido por 2 dá exatamente o termo central, vezes a quantidade de termos da soma de todo mundo. Então, essa lógica aqui, ela pode me ajudar muito na hora de pensar a média, ou então na hora, pelo menos, de eu aceitar aquela fórmula como sendo a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA. Beleza? Vamos aplicar isso? Vamos fazer? Vamos lá? Então, eu tenho dois exemplos para você. Vou até botar eles aí já no slide, para que se você quiser ir fazendo antes de mim e depois voltar e ver as correções, só pausar, esperar eu fazer, né? Quer dizer, fazer, depois dar o play para me ver fazendo. Vamos lá. Determine a soma dos 40 primeiros termos da sequência menos 7, menos 4, menos 1 e assim por diante. Quando você tem essa soma daí, vamos pegar aqui o nosso vermelhinho, olha só. Eu quero saber qual é a soma desses elementos dessa PA, né? Então, para fazer isso, eu vou usar a lei de formação. Bom, eu sei que o A1 é igual a menos 7, eu sei que o N é igual a 40, mas eu não sei o A40, então eu ainda preciso descobrir esse cara aqui. Quem é o A40, hein? Bom, então eu vou usar agora o fato de que a minha razão é igual a 3, não é isso? A minha razão é 3. Então agora eu vou primeiro achar o A40 e depois jogar ele lá na lei de formação. Na lei de formação não, na equação da soma dos N primeiros termos. Então vamos lá. O A40 ele vai ser igual ao A1 menos 7 mais 39 vezes N, que é 3, não é isso? Pronto. 39 vezes 3. Se fosse 40 vezes 3 daria 120. Eu vou tirar 3 do 120, vai dar 127. Então, menos 7 mais 117, eu falei 127, eu quis dizer 117. Isso aqui vai dar 110. Beleza, esse aqui é o 40º termo da sequência. Agora, então, eu posso ir direto para a soma dos 40 primeiros termos. Vai ser o primeiro mais o último, vezes, olha aqui, ó, 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Então, eu já sei que eu vou poder pegar o resultado do parêntese e multiplicar por 20. O resultado do parêntese dá 103. E 103 vezes 20 vai dar 60 com 2.000, bom, 2.060. Pronto. Esse aqui é o resultado da soma dos 40 primeiros termos da minha PA, da minha progressão aritmética, que está ali em cima representado no meu enunciado. Show? Beleza? Vamos para a segunda, então? O segundo diz o seguinte: determine a soma dos 11 primeiros termos de uma PA que tem A3 mais A9 igual a 32. Epa, peraí. Se a PA tem 11 termos, eu quero que você repare o seguinte. Eu vou até escrever os 11 termos aqui, para que a gente consiga rapidamente notar o que eu quero mostrar, mas eu não precisava, porque é importante que você consiga se ligar para esses pequenos detalhes. Olha só, A9, A10, A11. Escrevi todos? Acho que sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Olha só o que acontece quando eu olho para o terceiro e para o nono termo dessa sequência. Quando eu olho para o terceiro termo dessa sequência e depois olho para o nono termo dela, ó, o terceiro está aqui e o nono está aqui, ó.
eles são equidistantes do meio e equidistantes dos extremos também, fazendo com que a soma deles seja exatamente igual, a soma deles vai ser exatamente igual à soma do primeiro mais o último. E que beleza! Se eu sei que o A3 mais A9 é igual à soma do A1 mais A11, eu sei que isso aqui vai dar 32. Quando eu vou fazer a soma, eu não vou fazer a soma dos 11 primeiros termos? Eu não costumo colocar A1 mais A11 vezes 11 sobre 2? Pô, só que agora eu sei que A1 mais A11 dá 32. Isso aqui então vai dar 32 vezes 11 dividido por 2, que vai dar, ó, 16 vezes 11, 176. Tá vendo? Então, a gente conseguiu aqui, sem saber termo algum dessa progressão aritmética, eu até poderia descobrir o termo central, mas os outros não, né? Dessa progressão, eu achei aqui a soma dos 11 termos dessa progressão. Beleza? Então, nessa aula, a gente falou sobre soma de termos, a gente falou sobre o termo central, que é um detalhe importante que muitas vezes facilita a nossa compreensão, e eu falei com você ainda sobre a propriedade fundamental da progressão aritmética. Beleza? Curte aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, porque eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.